Alô, galera! Mais um DuduCast, 6º episódio. Bem-vindos, nossos amigos internautas, que você está acompanhando pelo canal do YouTube. Segue aí o link, Instagram, Facebook, Dudu Diógenes. Vamos lá! Hoje o nosso convidado é um amigo, irmão que a vida me deu. É um médico, cirurgião, formado na UFC. Olha, o currículo dele é enriquecedor aqui na área da saúde. É um cara fantástico, mas além de tudo isso, é um conservador, patriota, de direita, militante, bolsonarista, conhecedor da política nacional, mundial e um historiador da Segunda Guerra. O cara é um fenômeno. Com ele, Dr. Adriano Gomes Barbosa. Meu irmão, prazer participar aqui do DuduCast. Hoje um programa diferente, né? Não é um político que eu trouxe, mas é uma pessoa que conhece a política profundo, um médico que vai aqui explanar pra gente o que foi essas vacinas, pandemia, lockdown, enfim. Hoje vamos bater um papo interessante, envolvente, empolgante, a verdade acima de tudo. Adriano, meu amigo, fica à vontade, se apresente aí, para as pessoas que estão lá no nosso canal, na nossa rede social, saber quem é Dr. Adriano Barbosa. Eu sei, demais, o meu amigo e irmão. Muito obrigado, Dudu, pelas palavras, agradecer o convite, uma boa noite a todos que estão aí nos acompanhando pelas redes sociais, pelo YouTube. É um prazer estar aqui. Parabenizar pelo grande trabalho que você vem desenvolvendo na Câmara Municipal de Fortaleza. Obrigado, como vereador, né, pelo Partido Liberal, partido do presidente Bolsonaro. Né, a gente vai dar muita contribuição aqui, né, através do DuduCast, que é um podcast de sucesso já em todo o estado do Ceará, e desejar toda sorte para você na jornada que vai se intensificar agora a partir de agosto, e a gente tem fé em Deus que você vai alcançar um lugar merecedor na Assembleia Legislativa do estado do Ceará. Show, meu irmão. Obrigado aí, pela presença, e a contribuição que você vai dar hoje aqui é enorme, não tenho dúvida disso. Eu lhe conheço, sei da sua capacidade, sei da pessoa profissional que você é, da pessoa humana que você é e a simplicidade que você é também. Não tenho dúvida, hoje aqui o programa vai ser show. Aguarde. Meu irmão, quais são as boas notícias de hoje? Me fala aí que você é um cara conhecedor da política nacional. É a verdade. O que é que tem de bom hoje? Fala aí, Adriano. É importante a gente chamar a atenção que a gente só trabalha com verdade. Com certeza. Esse podcast aqui hoje, ele vai esclarecer muitas coisas que foram escondidas nos últimos 2 anos, coisas boas, realizadas pelo nosso povo, né, pelo nosso país. E eu acho que é simbólico a gente estar aqui nesse 14 de junho de 2022, porque nas últimas 24 horas tivemos notícias maravilhosas para o povo brasileiro. Só um minuto. Antes de você começar a falar das notícias, você falou uma palavra aí que eu não podia deixar de falar aqui. Quando você disse, a gente só trabalha com a verdade. Me lembrou o presidente Bolsonaro. Recentemente ele falou na entrevista, olha, por eu falar a verdade, as coisas dão certo no final. Por eu falar a verdade, quando veio o lockdown, eu falei a verdade. Não podemos fechar tudo, vai prejudicar lá em cima. Deu certo. Todo mundo caiu, que forjou o sistema contra ele. E hoje ele como é que se fala? Ele é ovacionado mundialmente por todos os conservadores do mundo, líderes mundiais da direita, dizendo que o Bolsonaro foi o único líder mundial que tomou a decisão mais correta. Isso é falado nos Estados Unidos, é falado no Ocidente, é falado em todos os lugares. Então não podia deixar de falar isso aqui quando você falou verdade. Meu irmão, me fala as boas notícias. Vai, começa aí, vai, show! Perfeito, Dudu. Antes da gente entrar especificamente no tema saúde,
As boas notícias das últimas 24 horas, primeiro, a privatização da Eletrobras. Show. Né? Show. Ações vendidas em valores recordes. Para você ter uma ideia, uma ação da Eletrobras em 2016 ela valia R$ 7,00. Hoje ela foi vendida a R$ 42,00, 6 vezes o valor original. Isso aí demonstra a governança profissional do governo federal, né? E a privatização dessa estatal que não tinha mais função social, não tinha mais capacidade de investimento, ela demonstra a modernização do país e, o mais importante de tudo, uma empresa estatal a menos para os parasitas. E não foi entregue a partido político, né? O governo federal tomou conta, na parte técnica mesmo, mostrou como se conduz e como se administra, né? É uma característica do governo do presidente Bolsonaro. É verdade. Né? As notícias que acompanhávamos até então, até na época do governo do PT, né, é que a estatal A era de partido B, a estatal C era de partido D, né, e hoje nós temos técnicos gerindo a maior parte da esplanada dos ministérios. Outra notícia bacana, né, que na verdade não foi hoje, mas foi na virada de ontem para hoje, a aprovação pelo Senado Federal da PL 18, sem dúvida, de autoria de um deputado federal cearense, o Danilo Forte, isso, um deputado do União Brasil, do União Brasil, né, um deputado extremamente técnico, né, conhecedor de energia, de combustíveis. E realmente assim nos orgulha como cearense. Essa aprovação ontem fantástica, 65 votos a favor. Mais uma vez o PT votando contra os interesses do povo brasileiro, né? Mas com fé que a partir de agora PT, os valores do combustível na bomba de gasolina possam regredir. Ele querendo não dar a mão a torcer pela política do Bolsonaro, quer lutar pelo povo brasileiro, aí vota contra o povo. Já pensou um negócio desse? Mas conclui aí, como é que foi os senadores cearenses? Fala, vai. A gente destaca o voto a favor do senador Eduardo Girão, né, que faz um trabalho espetacular no Senado Federal, né, o ranqueamento dos políticos por presença, por projetos de lei, ele está em primeiro lugar em todo o país, né? Se você for somar os 81 senadores e os 513 deputados federais, ele é o primeiro colocado, então nos orgulha, né? Bacana. E a lamentar a ausência do senador Cid Gomes e o senador Tasso Gereissati estava presente, mas não votou. É um triste fim político para o senador Tasso, que vem dos momentos, ficou sendo um menino de recado dos Ferreira Gomes e hoje está aí apagado na política, não teve posição, não brigou pelo seu estado. Fim triste politicamente dele. Eu lamento muito, achei que o Tasso tinha uma coragem lá atrás, mas esfriou demais. E o Cid, ele... O que eu fico achando... Ele vinha sendo contra a matéria, ele e o PDT. Contra, mas na hora não tem coragem de votar contra, né? Eles pregam articulação, diz que são contra, mas na hora não vota contra. Se abstém. Corre com a cela. Os deputados federais do PDT votaram, a grande maioria, acho que quase todos, a favor. Quase todos. Acho que não tem coragem. É uma coisa meio que Eles óbvia. Eles podendo logo abraçar, não, a matéria é boa, eu concordo, mas ficam por trás, dizendo que é contra, dizendo que os estados vão ter prejuízo, que não tem. O estado do Ceará, no ano passado, arrecadou com combustível ICMS 15 bilhões. 15 bi. Aí ficam dizendo que é contra, mas na hora não tem coragem. Aí vota a favor. Fica até feio. O estado do Ceará virou, na virada de 2021 para 2022, virou com 12 bilhões de reais em caixa. Né? É uma palavra muito utilizada pelo deputado Danilo Forte, é que o estado do Ceará está rico e o seu povo está pobre. Só completando, para quem está nos assistindo agora, a matéria que passou na Câmara e no Senado, com poucas mudanças, por isso que vai voltar para a Câmara de novo,
é que o ICMS ficou o teto com 17% no combustível e na energia. Que antes na energia era 36% e no combustível 29,9%. Então foi reduzido quase pela metade o ICMS. Isso aí. E já zerou, o Bolsonaro já tinha zerado pelo o diesel e o gás de cozinha, o imposto federal. E agora ele vai zerar também na gasolina e na energia. Enfim, a gente vê o esforço do presidente, abrindo mão dos tributos federais, pede para os estados fazerem, ele vem pedindo há muito tempo, bora governadores, vamos ajudar o povo, Aí, hoje os governadores ficam dizendo, é por causa da eleição. Não, ele já vem dizendo isso há muito tempo. Bom, agora foi tomada essa atitude, o Congresso, forçadamente, por pressão popular, votou a favor, o Senado do mesmo jeito. A gente espera que daqui a um mês, no máximo, o combustível já esteja no preço lá embaixo. Lembrando que na economia mundial, o galão de gasolina lá nos Estados Unidos está $5. Na Califórnia, $7. $7. O governo federal vem reduzindo impostos desde a eclosão da pandemia por Covid-19, né? E assim, a última notícia bacana, né, no dia de hoje é a Subprocuradora-Geral da República encaminhou ao Supremo Tribunal Federal a solicitação para que todas as medidas cautelares contra o deputado Daniel Silveira sejam sustadas. Ótimo, né? Ótima notícia. Isso é uma notícia boa, né? Nós somos um país democrático, então a gente fica feliz, né, com essa notícia, que após a graça presidencial ela seja obedecida. Não há crime de opinião em nossas leis, na nossa Constituição, então não tem o menor sentido essa perseguição que está sendo feita ao deputado Daniel Silveira, né? Independente da forma como ele tenha falado, o que ele tenha falado, né? Que ele seja julgado nos termos da lei por outras vias, né? Mas não da forma como foi. Eu acho assim que o STF ele persegue o presidente, persegue os apoiadores do presidente, perseguem os deputados bolsonaristas, perseguem quem é de direita. A prova está aí. O que aconteceu com o Daniel foi apenas uma perseguição política, porque eu vejo parlamentares fazendo muito pior. Está aí cheio de parlamentares dentro do Congresso Nacional envolvidos com tráfico de drogas. Cheio de parlamentares envolvidos com crime organizado. Mas nada acontece com esses parlamentares. O Daniel, porque usou a sua imunidade como deputado federal, criticou o STF, que eu critico também, porque é uma perseguição pessoal ao presidente, porque o presidente não fechou nenhum acordo com o STF, não foi lá e se ajoelhou ao STF. Então, o STF persegue o presidente, como a Globo, como a imprensa. Quando o Bolsonaro assumiu, Adriano, ele pediu para que se cortasse tudo que fosse supérfluo, exagero, fosse envolvido com coisas banais. Queria um Brasil organizado. Você sabe quanto, na época, o Santa Cruz, ministro da Casa Civil, se não me engano, secretário do governo, ele cortou 90% da publicidade do governo Bolsonaro. Na época, todo mundo aplaudiu, né? E o que aconteceu? Nenhum real para nenhuma imprensa. Então, por isso, um dos motivos que a imprensa, UOL, Folha, Estadão, todo mundo bate no Bolsonaro é por isso. Não dá a gorjetinha, não dá o tostãozinho, né? E é uma dessas do outro que o STF comeu a briga pela imprensa, né? Então, fica aí essa boa notícia que você trouxe. Excelente notícia. Excelente notícia. Maravilha. Finaliza aí, meu irmão, sobre as boas notícias de hoje. Eu acho que, para finalizar, um projeto de lei hoje de autoria do senador Eduardo Girão, já entrando no tema saúde, o STJ, acho que antes de ontem, determinou que o chamado rol da ANS fosse seguido ao pé da letra pelas operadoras de saúde. E o que é que isso significa? Que procedimentos de tratamento médico, farmacológico, procedimentos cirúrgicos fora desse rol não fossem mais oferecidos a esses usuários, nem por via judicial. Isso ia trazer um prejuízo enorme a pacientes, portadores de doenças raras,
consequentemente seus familiares, usuários da saúde suplementar. E o projeto de lei pede que o rol da ANS ele seja utilizado como parâmetro mínimo, né? E que que esse rol seja atualizado e o que está fora do rol seja analisado caso a caso, né? Para que não traga nenhum tipo de prejuízo a nenhum brasileiro usuário de plano de saúde. Boa. Okay? Excelentes notícias. Nós encerramos aqui as notícias de 24 horas para cá? Vamos, acho que nas próximas 24 horas, eu Qualquer não tenho momento. dúvida que mais boas notícias. Boa. O Brasil está avançando. Meu irmão, nós vamos agora aqui, né, pela nossa pauta aqui. Eu quero dizer, olha, o nosso convidado é bastante organizado. Ele veio aqui todo organizado, com as pautas elaboradas. Parabéns, viu? Mas você... Você estudar muito já na minha vida. Você é um cara bom. Capitão, chamamos para serviço, se caso o PL falhar. Se o PL falhar... Qual partido você está afiliado, Adriano? Capitão, essa é brincadeira do Dudu. Qual partido você está afiliado, meu irmão? Eu sou filiado ao Podemos. Podemos, é da nosso grupo, né? A gente tem uma admiração, um respeito muito grande pelo senador Eduardo Girão, estudamos juntos, né? Somos amigos, torcedores do maior clube do Nordeste, o Fortaleza Esporte Clube. Calma. Mas sem polêmicas hoje aqui no nosso DuduCast. Fica à vontade, tu tá em casa, meu irmão. Fica em casa. Os torcedores tricolor vão achar bom. Mas estamos em casa. Irmão, vamos lá. Pandemia. Você como médico, que você trabalha nos hospitais, vai dizendo aí, vai. Trabalho no Hospital Geral de Fortaleza. HGF. E no Instituto Dr. José Frota. JF. Como servidor. Como servidor público. Estadual e municipal, respectivamente. Né? Os dois maiores hospitais do estado. Pronto. E também você atua no Cariri, né? Na área de saúde? O Cariri a gente fez um trabalho até o ano de 2019 no Centro de Oncologia de Barbalha. Na época nos desligamos, a missão estava cumprida. Precisávamos tocar alguns projetos aqui em Fortaleza, né? Mas o trabalho foi sólido, né? Deixamos lá uma equipe montada que segue com o trabalho que vinha sendo realizado e a gente está hoje mais focado aqui em Fortaleza, né? Temos o nosso consultório. Que bom. E as coisas estão caminhando positivamente, graças a Deus. Você falou em Barbalha, eu não podia te falar. Eu queria que a produção me ajudasse a falar o nome do presidente da Câmara de Barbalha, que cometeu um ato infeliz, burro, estava embriagado, se eu não me engano, até drogado. Eu falo, quem está falando é Dudu Diógenes. Ele embriagado, esculhambou o Bolsonaro e quem votava no Bolsonaro, praticamente ontem. Se a produção puder me ajudar a descobrir o nome do presidente da Câmara de Barbalha, e aqui eu faço o meu repúdio, entendeu? Foi covarde em agredir, cara, como presidente da Câmara, não pode se comportar daquele jeito, depois fica chorando quando perde a eleição. Meu irmão, vamos lá, pandemia, cara. O que você achou aí? Quero que você... As ações do governo federal. O que você tem a dizer, meu irmão? A gente nesses últimos 2 anos passamos por uma grave crise sanitária mundial e a notícia no consórcio da imprensa, Globo, UOL, Folha de São Paulo, Estadão, ela vem sendo dada de forma distorcida há 2 anos. Graças a Deus, hoje nós temos as redes sociais, né? Uma ferramenta que a gente pode se comunicar, né? Uma ferramenta democrática, né? A informação ela foi democratizada em todo o mundo através das redes sociais. E grande parte da população brasileira recebeu a informação de forma distorcida. O presidente Bolsonaro sendo chamado de genocida, de nazista, né? Que fala muita bobagem. Então, uma série de mentiras, né? E que os fatos reais destroem todas essas narrativas. Né? Para você ter uma ideia, o estado de emergência sanitária foi decretado no Brasil pelo governo federal em 4 de fevereiro de 2020.
A OMS declarou um estado de pandemia, eu acho que 2, 3 dias antes. Nesse mesmo dia, o governo federal encaminhou para o Congresso Nacional um plano de contingência, né, já visando estruturar o país, né, para a eclosão dos casos de Covid-19 e visando já salvar vidas, minimizar as perdas, né, que já vinham ocorrendo, principalmente na Europa. Né? Recebíamos imagens da Itália, da França, da Espanha, principalmente. E o que é que os governadores, na época, fizeram? O governo federal decreta o estado de emergência sanitária. Em 4 de fevereiro de 2020, João Dória, em São Paulo, Wilson Witzel, né, que foi caçado no Rio de Janeiro, caçado. Rui Costa, do PT da Bahia, eles fizeram o carnaval. Trio elétrico, escola de samba, bloquinho de rua, aglomeração. Rio, São Paulo e Salvador, né? Aglomeração. Com o estado de emergência sanitária decretado pelo governo federal. Então, veja como é que os fatos se desenrolaram. Veja o início. O início. Né? E aí, a gente chega a março de 2020 com a decretação do primeiro lockdown nacional. Né? O objetivo do lockdown, né, o isolamento social, foi feito de forma radical, né? Salvo alguns serviços essenciais ficaram funcionando, mas ele foi decretado com o objetivo de preparar o sistema de saúde, aumentar o número de leitos. Era uma doença respiratória grave, a variante selvagem era agressiva, né? Gerava um quadro de resposta inflamatória em boa parte dos pacientes, requerendo internação em unidade de terapia intensiva, uso de respiradores mecânicos e esse foi o objetivo do primeiro lockdown. O que é que o governo federal fez? Ele dispensou valores aos estados e municípios nunca existentes antes na história do país. Só para o combate específico, só para estados e municípios, os valores foram da ordem de 375 bilhões de reais. Né? Para estruturar, né, rede hospitalar e despesas, ajudar os estados em despesas de uso corrente. Os estados viram tanto dinheiro. Nunca viram. Nunca viram tanto dinheiro. Evitar, como a economia sofreria uma retração, a arrecadação de impostos diminuiria. Então, os estados e municípios usariam esses valores para não atrasar o pagamento do funcionalismo, deixar a máquina pública funcionando, né? E, obviamente, que seria importante o investimento em saúde, para que pudéssemos ter leitos para absorver a alta demanda de pacientes que estava prevista e que acabou acontecendo. Né? Uhum. A questão é que, a partir daí, a coisa começou a se politizar. A pandemia ela foi utilizada com finalidade política para sabotar o governo. Você fala um ponto, Adriano. O começo de tudo veio do Carnaval São Paulo, Rio e Bahia. Os 3 governadores, liderados pelo Calcinha Apertada, né, queriam... Eu acho que foi isso a previsão. Rapaz, vamos fazer aqui o Carnaval, essa pandemia se espalha, joga a culpa no governo Bolsonaro e a bomba se explode lá. Quer dizer, não estavam nem ligando para vidas naquele momento. Nenhum momento ligando para a vida. Eles nunca ligaram. Nunca ligaram. Só poder. Poder. Poder e dinheiro. Poder e dinheiro. Né? Mas pode concluir. Eles nunca ligaram. Então, a partir desse momento, né, foram dispensados esses valores, né? Para você ter uma ideia, se a gente for pegar programa de proteção ao emprego, se a gente for pegar o auxílio emergencial, né, que a gente vai falar mais lá na frente, foram dispensados pelo governo federal para o combate à Covid 1 bilhão de reais.
Desculpa, Um trilhão de reais. Um trilhão. Eu tô até com os números que você trouxe, né? Só lembrando aqui as pessoas que estão em casa. 1 trilhão investidos no combate ao vírus. Você já tinha lembrado 375 bilhões indo para estados e municípios. 465 milhões de doses entregues nos estados e municípios. E é porque era contra a vacina. 465 milhões. Quantas vacinas os governadores e prefeitos compraram? 0. O daqui comprou e nunca chegou, né? Russa. Foi. Chegou uma parte, eu não lembro. 600 milhões de doses. 600 milhões de doses vacinadas contratadas. Bom número você trouxe aqui, viu? Você tem uma ideia, esses valores dispensados para o combate à Covid-19 pelo governo Bolsonaro, eles correspondem a quase 9% do nosso produto interno bruto. Né? Então, é um governo que se preocupou em salvar vidas. E investiu. Né? Investiu, fez de tudo. Esses valores, é bom frisar, que só foram possíveis graças ao que já vinha acontecendo desde o dia 1º de janeiro de 2019. Né? Qual foi a primeira medida tomada... De 20, não? 1º de janeiro de 2019, quando o presidente Bolsonaro tomou posse. Isso. Ele tomou uma medida muito importante que também salva vidas. Ele fechou as torneiras de corrupção do PT e dos seus partidos satélites. Sem dúvida. Sem dúvida. Okay. Eliminando vários contratos absurdos que tinha dentro do governo, diminuiu em cargos públicos, se não me engano, 40 mil cargos públicos. Foi fantástico o corte de gasto que ele fez. Se a gente não tem pandemia, eu acho que o Brasil tava padrão primeiro mundo, talvez. Né? Sem dúvida. Mas a gente também não pode aqui ficar em suposição. Vamos olhar para frente, que vem muita coisa boa por aí, se Deus quiser. Então, continuando, Dudu, a gente estava conversando aqui sobre a questão do lockdown, da politização da pandemia. O lockdown, é importante frisar, né, que é um artigo de luxo. Uma palavra sofisticada, né? E é um artigo de luxo porque a gente escutava muito na época, inclusive colegas médicos falando o seguinte: mas o mundo todo entrou em lockdown, por que nós não vamos entrar? Né? Quando se questionava a forma como estava sendo feito. Porque eu acho que o isolamento social ele poderia ter sido feito de forma mais seletiva, né? E não da forma radical como foi. Até porque o Brasil é um país que a grande parte da sua população não tem como fazer lockdown. Não dá. Não tem como. Não dá. Aí você traz uma crise econômica e aí você acaba aglomerando mais ainda as pessoas em seus lares. Né? As pessoas que moram na periferia, né, que dependiam do trabalho de hoje para poder comer amanhã, não tem como viver em lockdown. Lockdown é artigo de luxo. O lockdown ele funciona bem na Nova Zelândia, nos países escandinavos. Agora o Brasil tem 150, 160 milhões de pessoas que trabalham hoje para comer amanhã. Eu ando muito em estádio de futebol, né, e eu sempre lembro, quando eu vejo lá o cidadão do espetinho, do cachorro que quente, vende o cachorro quente, da cerveja, da né? cervejinha, aquele trabalhador, né, informal, ele está ali faturando no domingo do estádio de futebol para poder ter o que a família dele, o filho dele comer na segunda-feira. Eu também, eu entrei nessa campanha contra o lockdown. Eu pregava muito, poxa, é fácil para quem está na classe média para cima dizer ficar em casa tá bom. E tem comida na geladeira. Mas aquelas pessoas que estão lá na periferia, vivendo em área de risco, o catador de lixo, né? As pessoas autônomas que estão ali, o flanelinha, o espetinho, eles ficaram a mercê, cara, ficaram à sorte. Que fosse feito o lockdown, na época, como era uma doença nova, e se falava, todo mundo fez, ok, que fizéssemos. Mas esse lockdown, de forma mais ou menos intensa, ele perdurou por praticamente 18 meses. Né? Escolas públicas fechadas. Teve consequências muito grandes. Né? Escolas públicas fechadas, quebradeira de empresas, né? Distúrbios familiares. Depressão. A psiquiatria é uma especialidade médica que talvez mais cresceu nesses últimos 2 anos. A demanda, né, por médicos psiquiatras. Né? Então,
a politização, né, a oposição viu na pandemia uma oportunidade de sabotar o governo federal e voltar ao poder. Eles não estavam preocupados em salvar vidas. Não. O Partido dos Trabalhadores, quando estava no poder, se a gente pegar o período de 2010 a 2018, foram fechados 40 mil leitos de SUS no país. Então, qual é a moral que algum político do PT tem para ficar fazendo live e dizendo que a minha prioridade é salvar vidas? Isso é papo furado, isso é demagogia. Né? Onde estão as pessoas que usam blusas, se batendo foto no momento da vacinação, dizendo que eu defendo o SUS, fora Bolsonaro? Onde estavam essas pessoas? Nem o que é aquilo. Onde estavam essas pessoas quando esses 40 mil leitos eram fechados? Boa, Adriano. Boa. Aí, galera defendendo o SUS na hora da vacina aí, ó. Falou tudo. Cadê essas pessoas? Lembrando aqui, o presidente da Câmara de Barbalha, Odair Matos, é o nome do bobo da corte que fez o vídeo que tá rodando na rede social. Um verdadeiro palhaço. Embriagado, falando besteira lá, falando mal do presidente, falando mal dos bolsonaristas. Um bobo da corte. É bem feito que é negado jogar ovo na casa dele daqui para amanhã. Eles são segregacionistas, né? Só eles são inteligentes. Né? Mas eu acho que a verdade é o contrário. Enfim. Então, tocando aqui né, a gente passou aí, né, pelo primeiro lockdown, vieram as compras das vacinas, dos respiradores. Vacina, a gente está em 2021, em 2021, a gente está em 2020. Isso. E aí o primeiro lockdown, para preparar a estrutura hospitalar, vieram as compras dos respiradores, um assunto extremamente polêmico. E veio aqui no nosso Ceará, acho que o capítulo mais triste, para mim, da pandemia, que foi o hospital de campanha do PV. Ali foi, assim, uma aberração, um absurdo, roubo. Ali foi roubalheira pura. Eu não tenho... Acabaram um estádio e depois construir de novo o estádio de futebol. Porque, na verdade, assim, a gente... Cabe aos órgãos fiscalizatórios, né, Dudu? Que isso aí eu acho que ainda está em andamento, Ministério Público, né, Controladoria Geral da União, enfim, os órgãos, cabe eles chegar a um veredito, né, do que realmente aconteceu, se houve ou não malversão do dinheiro público. Eu fico pensando... Mas no mínimo... Vai lá, termina. No mínimo houve uma extrema incompetência. Porque o hospital custou mais de 100 milhões de reais. Nós temos um hospital privado em Fortaleza, que é um dos melhores hospitais da cidade, que ele foi comprado por um grupo americano pela metade desse valor. 40 milhões. Pela metade desse valor. Eles, aqui no próprio estado do Ceará, há um outro exemplo, né, que o governo do estado adquiriu, até foi uma negociação nebulosa, que o vendedor foi às redes sociais reclamar do comprador, e até hoje essa história não ficou bem esclarecida, que esse hospital ele custou 40 e pouco, foi da ordem de 45, 50 milhões de reais. Né? E são hospitais que existem. Prontos. Né? E um privado e outro público. Né? Metade dos valores do hospital de campanha do PV, que funcionou por 90, 100 dias. Eu fico imaginando o que né? passa pela sua cabeça como profissional da saúde, vendo aquela aberração do presidente Vargas, que fizeram o hospital de campanha, mas não fizeram a tubulação dos oxigênios, encheram o campo de concreto, para depois quebrar o concreto, impediram que a oposição, na época, entrasse dentro do PV. Eu, na época, meu irmão, tinha entrado lá com gosto de gás, tocado fogo, queria nem saber. Então, eles infringiram tudo que era de lei. Ali, resumo o quê? Roubo. Roubalheira. É uma empresa contratada de São Paulo. Roubalheira. PV foi roubalheira. Foi o absurdo, a imoralidade que ficou a marca registrada na pandemia de Fortaleza. Roubalheira. Lembrando que o prefeito era Roberto Cláudio.
É um capítulo muito triste para a nossa história. A gente tínhamos outras opções. Você poderia utilizar outros equipamentos que, inclusive, já estavam prontos. O próprio Centro de Formação Olímpica, no momento de um lockdown, qual era a função do Centro de Formação Olímpica ao lado do Castelão? Por que não ter utilizado aquela estrutura? Né? O próprio Elefante branco, o próprio centro de eventos que foi utilizado lá na frente para vacinação, dinossauro branco. Mas durante esse primeiro lockdown poderia ter sido adaptado, né, para uma estrutura hospitalar e não fazer o que foi feito com o nosso PVzinho. Né? Acabaram. E depois outro dinheiro para construir. Para refazer. Vamos lá, outro ponto. Vamos em frente. Então, tivemos a primeira onda, né? As coisas se abrandaram, achávamos que... Né, eu sempre pensei de forma muito positiva, e aí iniciaram-se as pesquisas com as vacinas de forma acelerada. Na época, o ministro, já no final do ano... Quem era o ministro? Na época do final do ano de 2020, o ministro Pazuello, né, o general Pazuello, ele organizou a força-tarefa. Você é amigo dele, né? Eu tive com ele uma vez. Mas não tenho grandes proximidades. Você é amigo dele, rapaz. Você é amigo dele, sim. Não, Qual é o que você é amigo lá? Temos grandes amigos, vou já falar deles. Deixa o pessoal ficar um pouquinho mais curioso, mas nós temos grandes amigos. Vai lá, vai. Mas a gente está mostrando aqui dados e fatos. Não é porque somos amigos, né, e admiramos o trabalho. É verdade, né, verdade. E não temos nenhum conflito de interesse, irmão. Nenhum. Profissional. Então, assim, a coisa caminhou, a questão das vacinas, inicialmente uma vacina chinesa, a Coronavac, né? E aí o Butantan começou a trabalhar e o Pazuello organizou toda a logística de compra, contratação, né? Até se chegar a esse número de 600 milhões de doses contratadas que a gente citou aqui anteriormente. Isso. Ele cumpriu a missão dele no Ministério da Saúde e aí vem o ministro Marcelo Queiroga para executar o plano de vacinação. Né? O Brasil... o primeiro brasileiro foi vacinado 15, 20 dias depois do primeiro ser humano. E aí vem o discurso da esquerda de vacinas já, vacinas ontem. Tá atrasado. Tá atrasado. Quer dizer que do primeiro ser humano ao primeiro brasileiro foi um britânico, 20 dias, 30 12 de dias, diferença. 12 dias, então, é absurdo atrás de absurdo, e o consórcio da imprensa falando mentira, fake news 24 horas desde a eclosão da pandemia. Né? Então, a verdade precisa ser mostrada. Mais uma vez, te agradecer, te parabenizar pelo teu podcast, tá? Que aqui só se trabalha com a verdade. Com a verdade. Meu amigo doutor Adriano, tem um tema que eu quero conversar aqui contigo, que eu te discuti demais sobre essa questão da obrigatoriedade da vacina. E eu me lembro que você botou aqui Código de Nuremberg. E antes de começar, você vinha conversando aqui comigo sobre uma questão que eu fiquei curioso e quero que você fale agora. Né? Eu, como brasileiro, ser humano, eu sou obrigado realmente a se vacinar? Eu não tenho o direito de escolher se posso ser vacinado ou não. Eu me lembro quando eu liguei para você, quando começaram a ser obrigado a vacinar as crianças, né? E a Larissa lá em casa, não, bora vacinar o Luiz Eduardo, tal, e etc. O Luiz hoje está com 12, tinha 10, 11 anos. Ele disse, não vou vacinar meu filho, não. E eu vi um movimento das pessoas não quererem vacinar suas crianças, liguei para você disse, não, você não é obrigado a vacinar seu filho. Você não sabe o que ainda tem, o organismo e etc, taxas, enfim. E você fez uma explicação profissional bastante clara, né? Eu queria que você falasse aqui sobre a questão da vacinação, de modo geral. Obrigatoriedade, esse Código de Nuremberg que você botou aqui foi sensacional. Eu queria que você falasse sobre isso aqui. Até tira dúvida aí do nosso internautas. É importante a gente frisar que o brasileiro, naturalmente, ele já gosta de se vacinar. É uma cultura nossa, nós somos um país tropical. Temos inúmeras patologias infecto-contagiosas que não existem
em países de clima temperado. Então, essa questão da obrigatoriedade, ela por detrás disso daí, passa um pouco do espírito tirânico que rodou, né, que rondou a pandemia por Covid-19. Né? Nós temos hoje praticamente quase 180 milhões de brasileiros com ciclo vacinal completo. Se não tivesse havido essa polêmica de obrigatoriedade, né, se isso fosse uma coisa espontânea, eu acho que os números seriam muito semelhantes. É uma cultura do povo brasileiro se vacinar. Eu me vacinei. Então, a questão por detrás de tudo isso é o que a gente comentou, é briga por poder e dinheiro. É querer criar narrativas para jogar algum problema no colo de um governo que é austero, que fechou as torneiras da corrupção, né? Que tem governança, que tem um ministério técnico. É o que está por detrás. Essa questão de você obrigar uma pessoa a tomar uma vacina, né? Até porque vacina, ela para você provar a eficácia e a segurança dela, em média, são 4 anos de pesquisa. É lógico que vivíamos uma situação emergencial, tanto que a Anvisa ela foi liberando as vacinas para uso, inicialmente, para uso emergencial. Tá? Então, como que você pode obrigar? Você pode ter uma pessoa, um indivíduo que é raro, mas você pode ter uma pessoa que tem medo ou que desconfia. Então, essa questão de você aplicar um medicamento, um imunobiológico, um imunizante, né, uma vacina numa pessoa, você tem que ter o consentimento informado dela. Isso é o primeiro código, é a primeira lei presente no Código de Nuremberg. Nuremberg é uma cidade na Alemanha, onde, para quem lembra da época da Segunda Guerra Mundial, houve o julgamento de crimes por parte dos nazistas. E na época, o Partido Nazista ele fez experimentos em humanos, né? Experimentos absurdos, né? Isso fez parte do Holocausto. Quantos seres humanos foram mortos através de experimentos, né? Experiências absurdas realizadas na época, sempre visando a purificação da raça humana, coisas tristes da história da humanidade, e se repetiram agora em 2022, durante a pandemia. 21, né? Você obrigar, né? Você não pode obrigar. É engraçado, né? Que é outro assunto polêmico, que foi a questão das drogas antivirais, né? Se tinham ação, se não tinham ação. É engraçado que para a ivermectina não era obrigatório ter uma evidência científica nível A. Para a vacina não precisava ter. Então, 2 pesos e 2 medidas, né, do que aconteceu. Mas a pandemia ela está ficando para trás, né? A história vai mostrar, né, porque a nossa liberdade ela é um bem tão precioso quanto a nossa saúde. Né? O presidente Bolsonaro ele costuma falar que sem liberdade você não tem vida. Ele fala isso em praticamente todos os seus discursos. Fala. Né? Então, me diga aí, onde é que está uma atitude antidemocrática do presidente? Ele até falou lá agora nos Estados Unidos, onde teve a maior manifestação para um presidente brasileiro, lá em Orlando agora. Nunca na história mundial houve uma manifestação popular a um presidente de uma nação dentro dos Estados Unidos. Primeiro foi agora. Aquela motociata realizada em Orlando. E lá ele falou, do lado, não sei se foi com o presidente dos Estados Unidos ou foi lá no movimento, ele disse: contra o aborto, liberação das armas, família, pátria, a verdade e liberdade de expressão. Não esquecer essas palavras. Quer dizer, o presidente sempre foi a favor da democracia, da liberdade de expressão. Nas redes sociais, nós, bolsonaristas, que somos bloqueados. Nós, bolsonaristas. Eles, a esquerda, não é bloqueado, não. Não. É tanto
Os meios de comunicação da imprensa, que é Uau, Rede Globo e etc., usam consórcio, nós somos fake news. Lá eles são sátira. A Veja publicou. Aquele da torcida do Liverpool, o PT botou como fosse deles, porque eles eram vermelhos, né? Uhum. Aí lá, não é um fake news, é uma sátira. Mas quando vem em cima da gente é fake news. Já pensou isso, meu irmão? O presidente Biden disse que a Amazônia está sendo muito bem cuidada pelo governo do presidente Jair Messias Bolsonaro. O presidente está cuidando muito bem do país. Mais uma narrativa que cai por terra, né, da extrema mamata que perdeu. Meu Deus. Absurdo. Então, irmão, eu acho que a gente passou aí, né, a gente deu aí esses comentários sobre a questão da Covid. Muito bem explicado, muito bem. Tanto dinheiro, pouco legado. E outra, são poucos momentos, Adriano, que um especialista na área, um médico, um profissional na área de saúde, que fala cientificamente sobre esse caso. Poucos, são raros. E eu aqui peço a vocês depois, se puderem, assistir de novo. Quando estiver debatendo com um esquerdista, um petista. Aí você vai lá, mostra lá no YouTube. Duducast com o doutor Adriano Barbosa. Essa questão do consentimento informado, que qualquer ser humano tem que assinar para que algo seja aplicado nele, né, que vem do Código de Nuremberg, ele foi ratificado em 1964 no Tratado de Helsinki, e esse tratado ele vem sendo revisado. A última revisão foi, acho que 2010, 2011. Então, isso aí são direitos humanos, mas isso é direito humano sério, não é o direito dos manos. Tá? Então, a minha área, a oncologia, você muitas vezes no paciente oncológico, em que o tratamento de primeira linha não está dando resultado, você tem ali uma droga que ainda não tem um nível 3 de evidência, né? Não passou pelo chamado estudo de fase 3, que é o estudo que corrobora que aquele tratamento vai aumentar a chance de cura ou de controle da doença. Muitas vezes você utiliza drogas que ainda não foram aprovadas por estudos de fase 3 com o consentimento informado do paciente. Então, a questão do tratamento precoce, que eu acho que é um assunto que já foi tão discutido, a gente não vai ficar batendo nisso aqui, eu acho que a gente resume muito bem nas palavras da doutora Mayra, lá naquela CPI do circo. O que ela falou lá é uma frase que eu não esqueço, né, que é defendendo a autonomia médica. Ela disse o seguinte, que uma coisa precisa ficar muito clara, que quem decide, quem prescreve determinado tratamento e decide se toma ou não, isso é a relação do médico com o paciente. Tá? Então, autonomia médica. Você tem um cirurgião que prefere fazer uma cirurgia aberta. Tem o cirurgião que prefere fazer a mesma cirurgia por videolaparoscopia. Isso é discutido com o paciente no consultório, no ambulatório. Né? Então, aí vem o senador Renan Calheiros, senador Omar Aziz, dizer, dar opinião sobre tratamento médico. É uma brincadeira, jornalista. Que moral tem uma CPI que é composta por Omar Aziz, Renan Calheiros, o maior bandido daquele congresso, Marcelo Ramos também? Não. A saltitante. Assaltitante. Coordenador de campanha do ex-presidiário. É brincadeira. Não tem moral nenhuma CPI dessa, uma vagabundagem aquela CPI. Brincadeira, um negócio desse. Só quebrando um pouco o nosso protocolo, eu não podia deixar de perguntar a você, que você é um grande profissional e conhecedor da área. Em 2019, o Frotinha da Messejana foi fechado para reforma. E ainda hoje não foi reaberto. E agora, o prefeito Sarto, cadê Sarto? Pelo amor de Deus, onde anda esse homem? Cadê Sarto? E agora, o prefeito Sarto, o turista, ele anunciou que vai fechar
o Gonzaguinha, agora no final do mês. E lá foi feita a inauguração em 2020. Roberto Cláudio inaugurou reformas lá do Gonzaguinha em 2020. Casa da Gestante. E agora vão demolir o Gonzaguinha. Isso aí é chamar o fortalezense de otário, de palhaço, né? Isso aí é um absurdo, isso é um absurdo. Então, queria lhe ouvir nesse ponto, porque eu tenho criticado bastante as ações do prefeito Sarto. Primeiro, eu tenho criticado a ausência dele. Eu não vejo ele em canto nenhum, não vejo ações dele. Ele tinha um baita projeto de governo, de ação de governo, não tem feito nada. Prometeu uma ação de tapa-buraco, já vai fazer 2 meses, só vejo buraco em Fortaleza. Vai gastar 11 milhões em gerenciamento em rede social. E aí chegou da Suécia, meio grilado, dizendo que vai impor taxa do lixo, vai definir a alíquota. E quem come McDonald's e Burger King tem condições de pagar a taxa do lixo. Um Burger King barato é 7 e o McDonald's barato parece que é 9. Então, pessoa totalmente que está desnorteada, não está sabendo conduzir a gestão de Fortaleza. Você, como médico, eu queria lhe ouvir a questão do Frotinho e do Gonzaguinha. Eu acho que o Fortalezense está ligado nisso aí também. Eu acho que a obra do Frotinho de Messejana, ela já passou da hora de ser finalizada. Já tem 20, 21? 4 anos. Nós temos Fortaleza, se não me engano, a 4ª maior capital do país. Quinta maior capital do país. As demandas por serviços de saúde são enormes porque existem falhas graves, principalmente no interior do estado. E passou da hora do Frotinho de Messejana ficar pronto. Sobre o Gonzaguinha, acho que no geral, sabe, Dudu, o que a gente precisa parar com obras faraônicas. A gente precisa botar... Parece que essas obras é para pegar recurso, cara. É para fingir algo que dê retorno. Porque não adianta você ter uma obra de engenharia, né, perfeita, linda, como nós temos, por exemplo, o Hospital do Vale do Jaguaribe, que é um equipamento muito bonito, a construção ficou bacana, mas ele ficou fechado praticamente... 5 anos. Ao longo da pandemia, ele ficou fechado o tempo todo. Por que não foi utilizado esse hospital lá na região... no meio do sertão. Entre Limoeiro e Russas, né? Né? A gente vivíamos uma crise sanitária, precisávamos de leitos hospitalares, leitos de UTI, o hospital não foi utilizado. Então, eu acho que a gente vai... Não adianta a gente estar construindo hospitais belíssimos e não botar... A gente precisa de pensar mais nas pessoas, a gente precisa pensar mais no técnico de enfermagem, no enfermeiro, né? no auxiliar de transporte, né? No farmacêutico, no médico, né? Nas pessoas. As pessoas, pensar mais nas pessoas e não em obras. O Gonzaguinha, eu não conheço o hospital, lhe sendo muito franco. Mas a gente vem acompanhando as notícias nos últimos dias, vimos algumas filmagens e realmente, né, a Casa da Gestante inaugurada em 2020, inclusive tem um nome lá, se eu não me engano, na placa já do presidente Jair Messias Bolsonaro, provavelmente foi recurso que veio do governo federal. Com certeza. E eu acho que o caminho, você vai derrubar para construir um outro, isso aí parece... será que o PV não serve de lição? Vamos parar com isso. Né? Vamos usar o que a gente tem, vamos ser que nem o ministro Tarcísio, né? Vamos utilizar às vezes um recurso limitado e transformar o limão na limonada, que foi o que ele fez no Ministério da Infraestrutura. Não, e essa gestão aqui de Fortaleza, ela é tão desastrosa. Olha a situação que colocaram Messejana. Messejana já não tem mais Frotinha, já não tem mais o Gonzaguinha. Messejana e regiões do lado, a grande Messejana, não, tem que, já anunciou, tem que ir para o Zé Walter. Só que o Zé Walter é comandado por uma facção e a Messejana por outra facção. Aí o Zé Walter já mandou dizer, se vem para cá é bala. Olha como está a situação de Fortaleza. As facções comandam os bairros, a prefeitura fecha o hospital, agora a comunidade vai ter que ir para um rival, porque o governo do estado não tem ação para chegar e tirar a facção de lá. Você vê como saúde, segurança pública... Porque o Camilo foi um governador frouxo. Quero dizer, o Camilo, como governador, foi frouxo. Não teve ação de combater o crime organizado. Então, o crime organizado entrou em Fortaleza e tomou conta das comunidades, né?
A Isolda, essa que é fraca mesmo. Não tem pessoas com coragem para combater o crime organizado. Fica só no banho-maria e na publicidade. O Camilo gastou 1 bilhão em publicidade. 1 bi. É dinheiro demais. Eu sou bonito, sou feio, ó. Vacina, a criança chora. Horrível isso aí mesmo, horrível. Com R$1 bilhão para a imprensa, você conta a história da forma como você quer. Oxi! Né? Você transforma o preto no branco. Não. É muito fácil. Né? É só arco-íris, grama verde, plantas, lagoas, patinhas, é a imagem mais linda do mundo. Transforma a seca num riacho. Uma inversão total de prioridades. Um estado tão pobre como o Ceará, né, atravessando uma crise sanitária e você gastar R$1 bilhão com a imprensa. É um absurdo. É um absurdo. Mais um uma capítulo imoralidade triste da história do estado do Ceará. É verdade. Como é que tá o nosso tempo? Café tá bom aí, Pavan? Cafezinho que eu mandei. Irmão, eu acho que... Estamos mais ou menos chegando perto do final do programa. Temos muitas coisas para falar. Eu acho que... Assim... no geral, né, Dudu? Eu acho que nos últimos anos, apesar de todas as dificuldades, coisas boas aconteceram no Brasil. O marco legal do saneamento é uma vitória importante do governo do presidente Bolsonaro, que vai levar água e esgotamento. O agronegócio nunca teve tão bem. Nunca teve tão bem. O agronegócio, né? O auxílio emergencial ajudou as pessoas quando mais precisavam. O auxílio emergencial, né? A gente fala agora, vamos dos nossos amigos. O auxílio emergencial... Vai falar dos amigos, a gente teve a oportunidade, né? Em 2020 ainda, o presidente esteve em Juazeiro do Norte, né? No solo sagrado do Cariri cearense. Ele teve lá para entrega de um... Você tava lá, pai, eu vi tuas fotos. Você bateu foto com o presidente. A gente teve a oportunidade de acompanhar a entrega lá de 3 mil unidades residenciais do programa da Casa Verde e Amarela. E eu conheci o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães. Mais um gestor de ponta do governo Bolsonaro. O que esse cara fez através do auxílio emergencial... foi o maior programa social da história do mundo. Ele bancarizou, em 33 dias, 38 milhões de brasileiros para que pudessem salcar o auxílio, né, sem intermediários. No total, foram quase 70 milhões de brasileiros que receberam o auxílio emergencial. Tem um colega cirurgião que ele fez uma metáfora muito interessante, eu adorei, não esqueço nunca, né? Conversa de centro cirúrgico. Ele comentou o seguinte: o que é que os governadores e os prefeitos fizeram? Eles chegaram para o cidadão e mostraram um ninho de abelha, um ninho de maribondo vindo em direção ao cidadão e disseram o seguinte: é bom você pular dentro desse rio aí e ficar lá debaixo d'água, porque senão você pode morrer. Isso aí foi o lockdown. Eles só não explicaram como é que o cidadão ia respirar lá debaixo d'água. E aí o presidente da Caixa Econômica Federal levou o oxigênio para o cidadão, que foi o auxílio emergencial. Sem dúvida. Né? Então, programa fantástico, mais uma ação positiva do governo federal, do governo do presidente Bolsonaro, que realmente salvou vidas e evitou o caos. É como o Eduardo Bolsonaro falou. Ele diz que as obras do governo Bolsonaro são imensas e diversas. Obras sociais, obras estruturais. O Tarcísio fez um novo Brasil. Aqui no Ceará, a transposição do Rio São Francisco. Tivemos os viadutos parados há mais de 15, 16 anos. Horizonte, Tianguá, Caucaia, tudo parados. O Tarcísio foi e terminou em menor tempo, em custo mais barato, né? Entregas de casas, pegou, renegociou o FIES, quem estava devendo está lá. O BNB, quem está devendo, está até 90% de desconto. Ajudou os empresários, o pequeno e o médio produtor. O problema é que só temos nós e a rede social para divulgar. Não pagamos a Rede Globo para dizer que somos bonitos, não pagamos o UOL, Folha de São Paulo, etc, etc. E, enfim, é só nós que temos como divulgar isso. E vamos divulgar aqui, através daqui. Entendeu? Não é eu, é você. Somos nós mesmo que a gente é a verdade. Falando sobre a transposição de São Francisco, né, a água é um bem sagrado. A água ela traz saúde. Né? O Nordeste hoje é produtor de grãos. Olha
como as coisas estão se transformando. A Jornada das Águas, né, um programa sensacional do Ministério do Desenvolvimento Regional, que é uma ampliação da transposição do Rio São Francisco, né, na qual tivemos a oportunidade de acompanhar a entrega do ramal do Salgado lá em Russas, no final aí de 2021. Né? Deixar aqui nossa gratidão aos amigos, tenho 2 grandes amigos na Força Aérea Brasileira que proporcionaram esse momento ímpar para a gente. Né? Aí, pô. Fala o nome do pessoal. Eu não sei, pode ser que eles estejam acompanhando a gente, né? O Daniel Chagas e o Sargento Luiz, o dos Reis, né? Que estão lá em Brasília, né? Cuidam muito bem, né? Do nosso. Tá esquecendo uma pessoa, não vai mandar alô, não? A gente cuida, eles cuidam muito bem do nosso presidente. Você não vai mandar esse alô, não, para a pessoa que está se esquecendo. Minha amiga Camila. Minha amiga, você não vai mandar esse alô, que ela deve estar lá escutando. Minha esposa amada, tenho certeza que ela está aqui nos assistindo. Manda um beijo, vai. Viu? Manda um beijo. Dia dos Namorados, né? Dizer que eu amo ela, né? E ela vai estar em breve aqui falando sobre empreendedorismo, né? Um abraço, minha amiga Camila. Muito conteúdo. Pedra 90, uma pessoa que admirável, empreendedora. E comeu a bronca, em nome dos empreendedores na Lockdown, viu? Comeu a bronca, linha de frente. Parabéns, guerreira. Maravilha. Maravilha. Então, forte abraço aí aos amigos de Brasília, né? Temos, né, todo esse momento difícil que nós passamos, mas fizemos muitas amizades, temos amigos no Gabinete de Segurança Institucional, e isso traz muito orgulho, né? Traz muito orgulho a gente como cidadão. Nós somos tratados, nós somos recebidos nesses eventos do presidente Bolsonaro aqui no Ceará, como a gente fica impressionado como nós somos bem tratados, né? Eu acho que é a maneira de ser do presidente, né? Então, aquela chegada nos aeroportos, ele vai lá, cumprimenta a todos. Não, ele é povão, né? Carismático, gente da gente, né? A canetazinha Bic, enquanto o ex-presidiário era um black, né? O relógio. O relógio Rolex do presidiário, dele é um Cássio, aquele de R$50, né? R$50, aquele Cássio. Você acha, qual a sua opinião? Deixa eu fazer, agora eu vou inverter aqui os papéis. Vai não, fica bom. Quem sabe ele vai comandar o podcast na campanha. Qual é a sua opinião sobre o ex-presidiário? Ele é o pai dos pobres? Mas ele é o pai da mentira. O pai da mentira, enrolou muito. Ele é uma pessoa que articula, né? Articula muito bem com a coja, né? E aí bota cada um no seu canto e faz aparelha a nação, saqueia a nação e manda para os países que é ligado a ele. Então foi o que fez. Coloca no Google BNDES. No Google, ó, BNDES, fraude. Tá lá. Venezuela, Cuba, sei 1 bilhão, sei quantos bilhões, tudo saiu daqui do Brasil para esses países. Venezuela, Cuba, Bolívia. Parece que Caracas tem um metrô, né? Muito bacana o metrô lá de Caracas. Foi feito com dinheiro do povo brasileiro. Do povo brasileiro. Né? E a gente não tem, em muitos lugares não tem. Uma cidade importante como Belo Horizonte não tem metrô. Não tem metrô. Né? Aqui... Tem capitais que falta um aeroporto adequado. Teresina, São Luís, um aeroporto maior. Aí ele fez aeroporto com o nosso dinheiro em países africanos. Países africanos. Né? Fez um porto em Cuba. Né? Um porto gigante. Transferiu milhões de reais. E falando na roubalheira da Petrobras, que teve na época. Aqui você sabia que a refinaria do estado do Ceará foi gastado 3 bilhões em terraplanagem? Foi inaugurado. 3 bilhões em terraplanagem. Está lá o mato. Eles inauguraram. Inauguraram. Né? Vixe, Maria. Na foto era Lula, Dilma, Ciro, Cid. Parecia aquele carrossel holandês. Vixe, Maria. Inauguração de obras fantasmas que nunca existiram, né? Voltando ao assunto do dinheiro do povo brasileiro que foram enviados para ditaduras pelo PT, a gente não pode esquecer, já que estamos falando de saúde, do programa Mais Médicos. Né? Um programa que 80% do salário do médico cubano ia para o regime. Ele só ficava com 20%. E o bom que depois nenhum quis voltar para Cuba. Não. Nem quis voltar para Cuba. Eu acho que muitos ficariam aqui até por 10%. Para você ver o que um regime socialista faz com o povo. Né? Não é possível que as pessoas não enxerguem isso e tenham sabedoria
na hora de escolher o que é melhor para o Brasil agora, no dia 2 ou 3 de outubro? 2 de outubro. Pelo amor de Deus, pessoal. O que está em jogo é a nação, o futuro, a nova geração, nossos filhos, nossos netos. Bom, chegamos aqui na hora de encerrar. Conversei aqui com meu amigo e irmão, doutor Adriano, certo? É um nome onde eu sempre incentivei a entrar na política, porque na política tem que ter o seguinte: bons quadros, bons nomes, pessoas que entendem, têm o conhecimento, entendeu? Você é um cara que fala bem, Adriano, você, pai, vamos entrar. Então tá aqui, eu só não vou dizer que você é nosso candidato a governador, que nós já temos candidato a governador, Capitão Wagner, né? Se por acaso o PL, meu partido, não indicar o vice-capitão, que temos até o nome lá sondando, Luiz Girão, excelente nome, eu indico aqui o doutor Adriano Barbosa, de confiança, leal, é do partido do grupo, né? Mas você quer criar problema lá em casa. E outra, qualquer coisa, o nome também está à disposição para ser secretário de saúde, né, capitão? Meu irmão, fique à vontade nas suas considerações finais. Foi muito bom ter você aqui com a gente, o Dudu Cash. Estava precisando desses assuntos que tocassem na pandemia, na saúde e tal. Falava muito atrás, política, mas você, assim, tirou muitas dúvidas. Você falou mesmo assim no conhecimento. Eu aprendi aqui com você hoje, aprendi muito, né? Depois vamos ter mais outro do Cash mais envolvente, entendeu? Enfim, meu irmão, o programa agora é seu. Vai lá, fala aí. Eu acho que agradecer a atenção de todos que nos acompanharam aqui essa noite, agradecer o seu convite, né? Eu acho que eu sempre pensei de forma positiva. Eu acho que a gente passa por um processo de avanço no nosso país. Eu acho que o Ceará respira um ar de mudança. Sentimento. Né? Eu acho que há um sentimento geral, né, de que chegou a hora de mudar, né, de oxigenar as instituições que estão muito, digamos, aparelhadas, né, pelo fato de o mesmo grupo político estar dominante há tantos anos aqui no estado do Ceará. 20 anos. Isso é ruim para a democracia. Criou uma oligarquia, ficou um reinado. É ruim para o povo cearense, né? Eu acho que o Ceará, né? O Ceará é a terra. O Ceará foi o primeiro estado do Brasil a libertar os escravos, né? Então é a terra do sol, né? Então eu acho que vem uma luz positiva para a gente aí no final do ano, e que você, né, tenha êxito aí na sua jornada. Nós, irmão. É uma jornada dura, né? Você vai batalhar por uma vaga na Assembleia Legislativa. Isso. É uma Assembleia que a gente vê que hoje, em grande parte, né, salvo algumas exceções de grandes bons deputados que nós temos, mas a grande maioria submissa ao executivo, calango do governo. Isso é ruim para a democracia, né? Eu acho que a gente vai ter, haverão mudanças positivas no nosso legislativo estadual, e eu espero, né, Dudu, que você esteja lá. Obrigado, irmão. Obrigado aqui. Estamos encerrando mais um Dudu Cash, hoje com a participação especial do Dr. Adriano Barbosa, um médico, cirurgião, conhecedor da política, historiador, conhecimento, e aqui tirou muitas dúvidas sobre lockdown, pandemia, vacina, enfim. Foi bastante produtivo e foi bastante empolgante. Irmão, obrigado, hein? Apareça mais, viu? Forte abraço. Valeu, irmão. Abraço, pessoal.